Olá, queridos irmãos e irmãs. Essa é uma das parábolas mais interessantes que o Senhor Jesus contou, a parábola dos talentos. O que será que o Senhor quis ensinar pra gente, passar pra gente de lições dentro dessa parábola? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçando10.com, e hoje nós vamos examinar com detalhes essa parábola, vamos entender os significados, a explicação dela e, por fim, vamos tirar lições para os dias de hoje. O que ela traz de lições para nós hoje em dia? Fique comigo até o final desse vídeo e aprenda mais da palavra de Deus. Vamos lá para a minha lousa de explicações? Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: professor, queria uma explicação detalhada sobre a parábola dos talentos. Quais as lições que essa parábola nos ensina nos dias de hoje? Pode me ajudar a entender? Muito obrigado, querido irmão, e outros irmãos também. Essa é uma das parábolas mais pedidas aqui no canal para a gente trazer uma explicação e hoje ela vai acontecer. E você que assiste esse vídeo agora também pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão de tema, que ela pode virar vídeo aqui no canal. Aproveite e dê um curtir nesse vídeo. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais para a honra e glória do nosso Senhor. Queridos irmãos, vamos começar então situando essa parábola. Ela está lá em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Nós não faremos a leitura completa para que esse vídeo não se estenda muito. Então você pode dar um pause nesse vídeo e ler, ou então pode assistir todo o vídeo até o final e depois você pode fazer a leitura ali para ter uma compreensão ainda maior desse tema, dessa parábola. E nós começamos fazendo agora um resumo da parábola dos talentos, para que você relembre um pouquinho a respeito dessa história. Jesus aqui nessa parábola, ele ilustra a história de um homem. Provavelmente esse homem era muito rico, que nós veremos isso mais para frente. Ele estava então se ausentando do seu país. Ele chama alguns de seus servos, ou seja, dos seus empregados que cuidavam ali das suas coisas, e lhes dá talentos. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre isso também. Para que administrassem enquanto ele, o homem ali, o dono de todas as coisas, estaria fora. Cada um desses servos recebeu uma quantidade, segundo a sua capacidade, que foi julgada por aquele homem, por aquele dono de todas as coisas. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Aquele senhor, então, depois de muito tempo, diz o texto, volta e resolve acertar as contas com os 3 servos que estavam incumbidos de administrar aquelas riquezas, aqueles talentos que foram dados a eles. 2 daqueles servos, o que receberam 5 talentos e 2 talentos, administraram muito bem. Porém, queridos irmãos, aquele que recebeu apenas 1 talento foi duramente criticado e punido, pois não fez com aquele talento que recebeu, não fez com que ele rendesse durante todo aquele tempo que o senhor daquela obra estava fora. Basicamente, então, esse é o resuminho aqui da nossa parábola. Passamos agora a uma pequena explicação para que você entenda um pouquinho do contexto e alguns detalhes importantes dessa parábola. E é nesse momento que você se inscreve no canal. Queridos, eu posso te ajudar a crescer muito no conhecimento da palavra de Deus. Tem vídeo aqui de segunda a sexta às 15 horas. Então aproveite, faça sua inscrição agora, ative todas as notificações e vamos crescer juntos na palavra para a glória do Senhor. Bom, vamos lá. A primeira coisa a esclarecer sobre essa parábola é que o talento mencionado nessa parábola não tem nada a ver com talento no sentido de dons e capacidades, ok? É muito comum as pessoas confundirem isso, entendendo que que Jesus ali naquela parábola estava falando de forma prática de dons e capacidades. A gente sabe que não está falando diretamente sobre isso, mas indiretamente, conforme eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Tá, presbítero, mas o que é então esse talento mencionado na parábola? O talento, ele era uma espécie de peça de ouro, podia ser de ouro, ou também podia ser de prata, que era o mais comum. E era uma peça muito valiosa, mas muito valiosa mesmo. Ou seja, ali na parábola contada por Jesus, tratava-se então de uma quantia valiosa. Ele está falando ali de dinheiro, de uma peça valiosa que foi então confiada àqueles talentos. Mas, presbítero, essa peça de talento, quanto que ela é valiosa? Eu fiz aqui uma estimativa, olha que interessante. Estima-se, fazendo uma comparação com os dias de hoje,
Vamos pensar que uma diarista, ou seja, uma pessoa que trabalha ali um dia inteiro realizando um trabalho, que ao final desse dia ela receba R$ 100 pelo dia por um dia de trabalho, melhor dizendo. Um talento, então, de prata, que era o mais comum, ele valeria algo em torno de R$ 600.000. Olha que interessante. Então, se um diarista ou uma diarista ganhasse R$ 100 por um dia de trabalho e a gente convertesse isso aproximadamente, ok? Não são cálculos exatos, ela teria em mãos ali, com um talento, em torno de R$ 600.000 em dinheiro de hoje. Então, olha que legal. Então, apesar desse talento mencionado no texto ser dinheiro, como nós vimos, eu creio, melhor dizendo, que nós podemos, na interpretação do ensino dessa parábola, entendermos que Jesus Cristo é o Senhor da parábola. Nós vamos ver isso. Ele é esse Senhor. E que ele nos dá coisas valiosas. O talento, então, representa ali, ele é dinheiro, mas ele é representativo também. Representativo do quê? De dons, capacidades, possibilidades, oportunidades, etc. Coisas que nós recebemos de Deus para usarmos e multiplicarmos em nossa vida, e principalmente para o seu reino. Então, de uma forma específica, o talento ele é dinheiro ali na parábola. Ele era uma peça de prata ou de ouro, ok? Não sabemos exatamente, possivelmente de prata, mas ele pode indicar para a gente, na aplicação da parábola, dons, capacidades, possibilidades, oportunidades. Bom, passamos então agora às lições principais dessa parábola dos talentos. O que ela quer nos transmitir? O que o Senhor quer nos ensinar a respeito dessa parábola? Então, a partir de agora, passarei a te mostrar isso, mas antes, um recadinho rápido. Olha só, não desperdice o seu talento. Estamos com vagas abertas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem informações sobre esse curso, aulas começando de Gênesis 1, detalhadas em vídeo, contato direto comigo para tirar dúvidas. Olha só, se você nunca entendeu a Bíblia, essa é a sua oportunidade. Eu vou pegar na sua mão e vou te fazer entender em aulas que estão incríveis. Você pode ver uma aula gratuita aqui no primeiro comentário e ver se você gosta. Não desperdice o talento, vem estudar a Bíblia comigo. Primeira lição, queridos irmãos, Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade. Olha que interessante. Mateus 25:15 diz o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. O que significa isso, queridos irmãos? Esse Senhor aqui da parábola é Deus, é o Senhor Jesus. Isso significa que ele sabe o que cada um de nós é capaz de fazer e ele então nos capacita de acordo com essa capacidade que ele sabe que nós temos. O interessante é que ninguém recebe pouco. Aquele que recebeu um talento recebeu uma grande quantia, como nós já vimos ali na nossa comparação. Apesar dos talentos serem diferentes em quantidade, todos receberam pelo menos um talento. Os 3 receberam pelo menos um talento. Uns receberam mais, outros menos. Mesmo que recebeu apenas um talento, queridos, recebeu algo precioso e de muito valor e podia fazer esse talento frutificar de forma grandiosa. Isso significa que para Deus cada pessoa tem um lugar na sua obra, no seu trabalho. Cada pessoa tem algo de valor para usar em prol do reino do Senhor. Então nunca diga que você não tem nenhum talento, nenhum dom, nenhuma capacidade. Isso é uma mentira de Satanás. O Senhor te capacitou. Você é alguém especial. Você tem algo de Deus na sua vida para usar em prol do reino de Deus. Então, ele nos deu talentos conforme a capacidade. E nós não devemos olhar para aquele que tem 5 e invejar. Nós devemos entender o nosso lugar e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Eu fui chamado para ensinar, estou ensinando. Talvez você foi chamado para aconselhar, aconselhe. Talvez outro foi chamado para pregar, pregue. Talvez outro foi chamado para ser missionário em um lugar distante. Vá ser um missionário. O Senhor nos deu talentos conforme a nossa capacidade e o chamado que ele tem para cada um de nós. Essa é a primeira lição. A segunda lição, Deus deseja que multipliquemos os talentos que ele nos dá. Observe bem o texto em Mateus 25:20 e 21. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse Senhor aqui, ele era tão rico que para ele os talentos era pouco, era coisa pequena. Isso mostra como que o nosso Deus é grandioso. Mas observe bem aqui, queridos, que o Senhor se alegra com a multiplicação. A multiplicação do talento significa que Deus nos dá a capacidade de multiplicar, de fazer uma obra com aquilo que Ele nos capacitou. Nós podemos observar que no acerto de contas, aquele Senhor se alegra com os servos que multiplicaram o talento que receberam sem distinção. Ou seja, ele não está preocupado com a quantidade. Aquele que recebeu 5 foi igualmente elogiado e abençoado. Aquele que recebeu 2 também. E aquele que recebeu 1, se tivesse feito o seu trabalho, também seria consagrado ali, abençoado pelo Senhor, pelo trabalho que fizera. Isso nos mostra que Deus quer multiplicação, mas ele não olha para a quantidade, ele olha para a fidelidade. O que recebeu menos foi honrado do mesmo jeito do que aquele que recebeu mais. O que o Senhor viu foi o quê? A fidelidade, o zelo, a disposição no uso daqueles talentos. E a minha pergunta para você agora é a seguinte: você tem sido fiel com aquilo que o Senhor te deu em toda a sua vida? Dons, talentos, capacidades, recursos? Tem sido zeloso pelas coisas que o Senhor te deu? Tem estado disposto a pegar esses talentos que o Senhor te deu, que às vezes é mais de um, e fazê-los multiplicar no reino do Senhor para a glória do nosso Deus? Esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida. Mas nós temos ainda uma terceira lição. Deus nos cobrará pelo que fizermos com os talentos. E essa lição é importante e ela não deve causar medo em você. Pelo contrário, ela deve causar um senso de responsabilidade no nosso coração. Observe bem o texto em Mateus 25, versículo 26 e versículo 28. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Ele está falando aqui para aquele que tinha 1 talento apenas. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? A ideia aqui é que o Senhor era severo, era um Senhor que cobrava a responsabilidade. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Queridos, é importante a gente entender que todos os 3 homens que receberam talentos foram cobrados igualmente pelo que fizeram com eles. Receber talentos é também receber responsabilidades. E isso não é algo que deve causar medo. Sabe por quê? Porque juntamente com o talento, Deus nos deu capacidade. Lembra lá no começo que o Senhor dá segunda capacidade? Então Deus não vai chamar você para ser um pregador da palavra dele se ele não te deu a capacidade para pregar. Se ele te chamou para ser pregador, ele te deu a capacidade de pregar, o recurso para pregar e você tem que pregar. Essa é a sua responsabilidade. Não poderemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, está aqui o meu talento, não fiz nada com ele porque eu era incapaz. Deus vai dizer para você: mentiroso, você era capaz. O que foi que aconteceu é que você não teve zelo, você não foi para frente, você não teve responsabilidade para o uso do seu talento. O último servo ali, apesar de ter apenas conservado o seu talento, recebeu uma dura cobrança por não tê-lo multiplicado. O Senhor foi severo com ele, tirando dele aquele talento. Isso significa o quê? Significa que o Senhor da obra, irmãos, não permitirá que a sua obra fique parada. Alguém usará aquele talento, alguém multiplicará aquilo, mas ai daquele que for negligente. O Senhor não se agrada de infidelidade, negligente e falta de zelo. Nós sabemos que a obra de Deus ela será feita, mas será maior a bênção quando ela é feita com zelo. Agora, quando nós não fazemos a obra, irmãos, nós não vamos prejudicar a obra. Deus levantará outro servo e essa obra será realizada. Isso também mostra que o Senhor é fiel com os servos que agem com amor para com ele e com a sua obra. Nenhum dos servos fiéis do Senhor será esquecido. Apesar das lutas, todos participarão das alegrias da volta de Cristo. Para fechar, esse Senhor representa o Senhor Jesus retornando para buscar a sua igreja fiel, aquela que recebeu os dons, as capacidades, aquilo que era valoroso do Senhor para realizar essa obra. Multiplicou isso, realizou tudo aquilo que o Senhor esperava. Essas pessoas entrarão na alegria com o Senhor, no gozo, na bênção, na presença viva do Senhor se alegrarão, pois o Senhor é fiel em cumprir as suas
promessas, mas aqueles também que se mostraram que não eram servos fiéis, antes eram até inimigos do Senhor, esses infelizmente receberão a paga, o resultado do seu mau trabalho, o resultado de um trabalho que não quiseram fazer porque não amavam de verdade o Senhor da obra. Esses são alguns dos ensinos dessa parábola, tem muitos outros, mas para mim esses são os que mais impactam o nosso coração. Espero que você tenha gostado. Vou deixar mais vídeos aqui de estudos para você. Cresça mais no conhecimento, queridos. Aproveite esse celular que está na sua mão, esse computador. Cresça na presença do Senhor. O Senhor tem me dado recursos e dado recursos a você. Use isso para a honra e glória do Senhor, o crescimento do reino de Deus. Amém? Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.